Quem é você no mercado de trabalho? É muito comum que os profissionais tenham dúvida, né, com relação à própria identidade. É muito comum as pessoas perguntarem como que o mercado está me vendo, né, como eu sou visto pelo mercado de trabalho. E isso, né, é a mesma questão. Então, quem é você e como o mercado está te vendo? E pode muitas vezes ocorrer realmente uma diferença aí entre quem eu acho que eu sou e quem o mercado acha que eu sou. Então, disso podem surgir, inclusive, muitas dificuldades de mudança de empresa, de emprego, né, uma transição aí na vida profissional e também muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. E também, claro, para a questão do desenvolvimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei como o mercado me vê, o que eu preciso desenvolver, né, vai ser difícil eu conseguir realmente ter um perfil mais bem preparado ou um perfil melhor, digamos assim, né, no sentido de preparo mesmo, de desenvolvimento. Então é muito importante que o profissional parta sempre desse ponto. Eu diria que esse é o ponto inicial para qualquer tipo de trabalho que você vai fazer para a sua carreira, que é entender quem você é no mercado hoje, né, para que depois você defina onde você quer chegar, né, o seu objetivo, e aí sim você vai se desenvolver, né, vendo esse caminho, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, o que eu preciso desenvolver para chegar até lá. Então, quem é você hoje no mercado? Bom, existem, eu diria que assim, o motivo das pessoas terem tantas dúvidas, ele é muito compreensível, porque cada empresa tem uma estrutura de cargos diferentes, cada empresa tem uma necessidade de perfis diferentes, ainda que você seja um analista financeiro, né? Existem diversos perfis de analista financeiro no mercado. Então, essa dúvida, ela realmente faz sentido, e por isso que é tão importante que haja uma consciência de onde você está posicionado. Uma coisa que é bastante comum, só entrar lá no LinkedIn para ver as pessoas falando sobre a questão da pretensão salarial. É muito difícil um profissional que não tenha dúvida quanto à sua faixa salarial e a sua pretensão salarial, se ele for chamado para uma entrevista, né, para quem está se recolocando. Então, qual é a sua pretensão salarial? Isso tem a ver com o posicionamento, que tem a ver com quem você é, né? Então, a sua identidade profissional, digamos assim, é o seu posicionamento, é onde você está hoje, de que forma você está hoje no mercado. E aí, para você conseguir entender um pouquinho melhor e começar a definir um pouco isso, o ideal é você olhar para você e entender o seguinte: como eu falei, cada empresa, né, cada segmento, regiões, tudo isso faz com que haja uma demanda diferente por um perfil profissional. Então, não necessariamente um profissional que é um analista financeiro numa empresa, ele vai ser um analista na outra. Pode ser que na outra ele seja um assistente, ou pode ser que ele seja um gestor, um coordenador, até um gerente. Porque isso vai mudar em função da demanda da empresa com relação a esse perfil profissional. Então, a pessoa que tem um perfil muito sênior, de repente, dentro de uma empresa de médio porte, que ela tem aí várias atividades, ela tem um conhecimento muito completo do departamento financeiro, mesmo que ela tenha um cargo de analista, porque de repente nessa empresa existe um gerente, um controller, então ela estaria ali no nível de um especialista, né, de um analista, e aí, mas ela tem um conhecimento completo, ela já passou por diversas atividades, ela sabe como funciona todo o fluxo do departamento financeiro, ela tem bastante experiência, né, e aí só fazendo um parênteses, lembrando que tempo de trabalho não é igual a experiência. Experiência é quando você aprende, sabe fazer alguma coisa. Se você passa 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa, você não tem 10 anos de experiência, tem 10 anos de tempo fazendo a mesma coisa. A experiência é sempre quando há um novo desafio, quando há um aprendizado. Então, a pessoa tem lá, né, um tempo, ela conhece, né, que ela tem experiência realmente no departamento financeiro, porque ela já sabe, sei lá, contas a pagar, a receber, tesouraria, enfim, a questão fiscal. Então, ela tem um conhecimento realmente de todos os subsistemas, de todas as atividades dentro do departamento. Ela consegue resolver, ela consegue, sei lá, implantar políticas, promover mudanças, reestruturar processos. Ela tem realmente um conhecimento. E aí, uma empresa, de repente, de menor porte, ou até do mesmo porte, olha para esse profissional e vê que ele tem todo o conhecimento, experiência, todo o conhecimento, até as qualificações que eles precisam para um gestor. Aí fala, bom, se essa pessoa respondia diretamente para um gerente, mas ela acabava exercendo um papel de líder para os seus colegas, porque ela era, de repente, a pessoa mais experiente ali dentro do departamento, aqui ela pode exercer um papel de coordenador, um papel de líder. E essa pessoa vai para uma outra empresa com uma promoção de cargo, porque de analista ela passa a ser um coordenador, né? O mesmo acontece de um gestor, de um coordenador para um gerente, o mesmo acontece com um assistente para um analista.
E aí tem também o contrário disso, né? Que é a pessoa que exerce lá o papel de um coordenador, de repente, dentro de uma empresa, mas aí ela vai para nessa outra empresa, o conhecimento dela, justamente a experiência dela acaba sendo muito limitada perto do que essa empresa precisa. Então, ao invés de exercer um papel de líder, né, que teria um conhecimento completo de todas as atividades, né, porque o líder ele fica mais focado no resultado, então essa pessoa de repente ela tem um papel de especialista, ela vai só exercer essas atividades, ela vai responder para alguém. Né? Então, isso pode acontecer também. A pessoa que tinha um cargo de, sei lá, de líder, de supervisor, de coordenador, de repente dentro de uma outra empresa ela tem um papel de um especialista. O que é importante observar é que dificilmente um profissional ele vai ter, mesmo que haja essa diferença, né, da demanda da atividade ali de uma empresa para outra, às vezes de um segmento, do porte da empresa para outra, é difícil, muito difícil que um profissional tenha uma mudança de cargo muito grande. Então, um profissional que tem um cargo de assistente, ele tem um conhecimento de um assistente. E aí entra aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa que passa 10 anos fazendo o trabalho de um assistente, mesmo que ele vá para empresas diferentes, ele continua exercendo o papel de um assistente. Ele não vai ter a visão de um analista. Né? Ele não vai ter a visão de a visão aí que eu digo é na própria prática, né? De um analista ou de um gerente ou de uma pessoa que tem um outro tipo de demanda de trabalho. Então, a pessoa que fica fazendo a mesma coisa por muito tempo, ela tem esse conhecimento. Tá? Então, é difícil que a pessoa de assistente ela consiga ir para um cargo de gerente, ou que um auxiliar, ou que um analista, né? Muitas vezes um analista, a pessoa ela tem às vezes como eu falei, essa questão da liderança ser muito natural, né? E isso é muito comum hoje com essas gerações novas que querem crescer assim verticalmente, né? Muito rápido. O profissional entra no mercado, fica 2 anos no cargo. Já tive casos desses de uma pessoa que me procurou para fazer um programa de coaching, né, alguns anos atrás, um rapaz, e ele disse: estou estagnado na minha carreira, preciso de um coaching. E aí, quando eu fui analisar, comecei a conversar com ele, ele disse: eu estou há 1 ano no cargo sem promoção. Eu disse: tá, mas que cargo que é? Ele ficou 1 ano como analista júnior, de analista júnior ele foi promovido para pleno, 1 ano depois ele foi para sênior, e aí a empresa disse: não, agora você fica como analista sênior aí por mais 1 ou 2 anos até que a gente possa promover. E ele não aceitou isso, ele disse: não, eu estou há mais de 6 meses, e meu chefe disse que não iria me promover daqui a 6 meses para um cargo de especialista ou de liderança, e eu tenho que crescer. Né? Então, em 3 anos ele queria chegar a um cargo de especialista, né? Assim, especialista seria mais que um analista sênior, né? Ou até de gestão, porque ele, né, não sei de que forma aí que ele classificou, categorizou que esse seria o tempo suficiente de experiência para ele exercer um papel de liderança. E ele tinha essa cobrança, né? Estou estagnado na minha carreira. E aí a gente conversando, né? Eu dizendo que eu iria fazer inclusive uma pesquisa de posicionamento para entender se aquilo fazia sentido ou não, sei lá, de repente pode ser que na área que ele atuasse poderia fazer sentido, ou de repente o próprio perfil do profissional, mas de uma forma geral não é assim que o mercado enxerga as coisas, então pode ser que realmente ele não fosse conseguir uma promoção dessa forma. E aí ele acabou não fazendo trabalho comigo e foi fazer com uma outra pessoa. Então ele realmente queria crescer, né, anualmente, queria subir de cargo anualmente. E isso é uma realidade, as pessoas muitas vezes têm isso, né, os jovens principalmente, que querem ter uma ascensão muito rápida na carreira, sem se importar com o conhecimento. Né? Ou como se o conhecimento que eles tivessem é o suficiente. Isso inclusive entra no contraponto com outro vídeo que eu vou fazer, que é sobre a síndrome do impostor, que é algo também super comum, né, com profissionais que aí normalmente são profissionais que são mais pessoas mais velhas, né, mais velhas na idade, geração X para trás, que as pessoas acham que elas não sabem o suficiente, que é o oposto dessa geração mais nova. Então, o que é importante entender? O que é real e o que não é real? Né? Então, se eu tenho um cargo de assistente, até que ponto eu estou estagnado, até que ponto eu estou deixando de aprender, até que ponto eu preciso me desafiar, até que ponto eu posso realmente aprender mais, ou será que eu já sei e de repente a empresa que não atualiza o meu cargo, isso é extremamente comum também. Na verdade, a pessoa já é um analista, às vezes a pessoa já é um gestor, né? Quantas pessoas que exercem cargo de gerente, mas tem lá na carteira um nome de um especialista, às vezes até de um analista, porque a empresa não atualiza, mas essa pessoa já exerce um papel, né? E aí surgem dúvidas, porque se eu vou para o mercado, eu tenho na minha carteira, eu sou um analista, né? Isso é muito comum com
especialistas do tipo um engenheiro, advogado. Então, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, mas na realidade eu já exerço o papel de um gerente, eu trabalho no nível estratégico, não mais tático, mas sim estratégico, mas na carteira eu tenho esse papel. E aí, como que eu apresento isso para o mercado, sendo que na minha carteira eu sou um engenheiro, sou um especialista, às vezes um analista, né? Então, como que eu faço essa apresentação? E tudo isso gera muita confusão, sobretudo com a questão da faixa salarial. Então, eu vou falar rapidamente sobre posicionamento para que você possa fazer uma análise aí e tentar ter esse entendimento do seu posicionamento. Então, comece a fazer definições. Então, quem é você no sentido cargo? Então, qual é o seu cargo? E aí você pode começar a fazer uma série de pesquisas, até olhando para o mercado, né, e vendo através do LinkedIn, de perfis, de vagas, se as vagas, vamos supor que você seja lá um analista financeiro sênior, né, e você tem aí, sei lá, 8 anos de experiência contando de assistente ou de quando você começou a atuar na área financeira até esse momento, tá? Não é o início da sua carreira lá atrás, quando você era vendedor, quando você era estagiário em outro setor. O tempo de experiência ele tem que ser na área que você atua. Então, quando você entrou como assistente financeiro em uma empresa, até hoje são 8 anos. Então, hoje, 8 anos atuando, sou analista financeiro sempre. E aí, eu sou em qual empresa? Qual o segmento? Qual é o porte da empresa? E principalmente, olha para o mercado, olha para outros perfis de profissionais, olha para as vagas, ainda que você esteja buscando recolocação, mas olha para as vagas e veja se o que as vagas estão pedindo você sabe ou não sabe. Né? Porque tem coisas que são muito peculiares daquela empresa, então um sistema ou até um tipo de processo que é muito comum para aquela empresa, e tem coisas que são comuns para o mercado, de repente a sua empresa não faz, e aí você tem essa visão de que isso não é necessário, de que isso não é praticado no mercado, e na realidade e a sua empresa que não faz. Então você acaba tendo um perfil de uma empresa pequena, você acaba tendo o perfil de uma empresa de um segmento muito específico, então de repente dentro do segmento X, analista financeiro é muito comum que, sei lá, faça atividades relativas a comércio exterior, não sei, né, estou dando um exemplo aí. E aí você acha que todo analista financeiro faz isso, e na realidade quando o mercado olha para o seu perfil, ele vê muito mais características de um profissional que esteja relacionado à questão, sei lá, de importação e exportação, né, ou a outras questões do que um profissional financeiro. E aí essa pessoa, se ela for tentar fazer uma transição, uma mudança de carreira, enfim, ela acaba tendo dificuldades, porque ela não se encaixa, né, naquilo que o mercado acaba demandando. Então, é importante que você entenda se aquilo que você exerce, se aquilo que você faz, realmente é o comum do mercado. E se não for, poxa, eu estou vendo que a maioria das vagas exigem tal curso, exige tal conhecimento. As pessoas têm conhecimento de algo a mais que a minha empresa não faz. Como eu faço para desenvolver isso? E aí sim é interessante você considerar, de repente, uma transição, né, de emprego, de trabalho, como uma promoção que a gente chama de transição lateral, que é você mudar para uma outra empresa, de repente, com o mesmo cargo de analista financeiro sênior, porém que você vai ter mais atividades, mais desafios, você vai aprender muitas coisas novas, e aí sim você vai ter um crescimento vertical. Então você faz uma transição lateral, você vai continuar fazendo a mesma coisa, mas na realidade tudo que você vai aprender aqui vai fazer com que você cresça alguns degraus aí na sua carreira, né? Que você começa a ter um conhecimento muito maior, e aí sim o mercado passa a te ver como um profissional muito mais completo. Fora a chance que você tem de se desenvolver. E muitas vezes essa transição ela vai ser estratégica, você vai para uma outra empresa, fica um período, de repente nessa outra empresa, para eu ser um gerente, ou não me interessa ser um gerente, um gestor nessa empresa, e aí eu fico um período, aprendo, né? E aí eu vou dar um outro rumo para a minha carreira. Normalmente quando as pessoas têm contato com novas atividades, com demandas diferentes, muitas vezes a pessoa se descobre até num outro setor, isso faz com que ela acabe indo para uma outra área, né, exercendo outro tipo de atividade que ela nem conhecia e que ela acaba se identificando, então isso também é possível. Mas, então, pensando no posicionamento, cargo, o seu salário, ele é compatível com o salário de mercado? Tem que fazer um vídeo só para falar sobre pretensão salarial, mas isso tem a ver com posicionamento. Basicamente, onde você está posicionado, então, o seu cargo, o nível do seu cargo, o segmento que você atua de empresa, o porte da sua empresa, a região que você está, tudo isso tem interferência no valor do salário. Então, isso é posicionamento. Então, o analista financeiro de uma empresa multinacional farmacêutica, provavelmente ele vai ganhar mais do que um analista financeiro que trabalha numa empresa pequena do varejo ou do segmento de serviços, sabe? Uma pequena seguradora que tem lá 25 funcionários. O cara analista financeiro há bastante tempo, ele tem às vezes mais tempo de experiência do que o analista da farmacêutica, mas na farmacêutica ele vai desempenhar uma função diferente, para uma empresa diferente, então aqui ele vai ganhar mais do que aqui.
E aí essa pessoa quer fazer essa transição para cá, muitas vezes para ganhar mais, só que ela não consegue porque são segmentos diferentes. E aí entra muitas vezes isso que eu falei da transição lateral. De repente ir para um segmento intermediário para depois eu conseguir chegar nesse outro segmento que eu desejo. Então, esse posicionamento ele é fundamental para entender que não existe só um cargo para cima, um cargo para baixo, que a faixa salarial, né, a empresa, quando a gente vê lá, às vezes um cargo de gerente pagando 5 mil, a pessoa fala, o quê? Eu ganhava 15 mil, a empresa tem uma vaga pagando 5 mil. Se você é um gerente de 15 mil, você é um gerente de 15 mil. Não adianta você querer ir para uma empresa que pague 5 mil ou para uma que pague 25, porque provavelmente é essa a sua posição, né? Então, provavelmente você vai ter que desenvolver ainda o seu perfil, desenvolver um trabalho, adquirir experiência, qualificação para ganhar 20, para depois você se tornar um gerente de 25. Tem um motivo para esse gerente ser de 25 e o outro gerente ser 5. São pessoas que têm papéis totalmente diferentes, em empresas diferentes e provavelmente em segmentos diferentes. Né? Dificilmente você vai ver dentro de um segmento, sei lá, pega o setor agro, né? uma multinacional de grande porte do setor agro, que tem um gerente de 25 mil, ela não vai ter dentro da estrutura dela um gerente de 5 mil com uma função semelhante. Né? Então pode ser que tenha lá, sei lá, um gerente de um departamento completamente diferente que tenha essa classificação. Mas é muito difícil, porque a estrutura de cargos e salários da empresa, ela tem que ter uma coerência entre si. Então, existe sim uma diferença de faixa salarial, né, que aí varia em função de perfis, de uma série de coisas, mas não pode ter essa discrepância tão grande entre faixa salarial. Então, quando as pessoas dizem, a empresa quer me pagar o menos possível, né, eles estão me oferecendo 5 mil, sendo que meu salário era 15, então, na verdade, é você que está se posicionando na empresa errada. Porque uma empresa que paga 15 para o seu gerente, ela não pode pagar 5 para o outro que está entrando. Isso até legalmente isso não é possível. Existe uma coerência dentro da estrutura de salários da empresa. Ela pode sim abaixar um pouco a faixa salarial, mas isso não pode ter uma variação tão grande. Então, na realidade, se você está buscando um emprego e aí você vê que tem uma faixa salarial muito diferente, é porque você está mudando o seu posicionamento de mercado, o seu posicionamento como profissional. E é por isso que é difícil, muitas vezes, que as próprias empresas não aceitam. Porque ele entende que se você ganhava 15, não é só que você ganhava bem, é que você desempenhava uma função completamente diferente do que esse profissional que eu preciso aqui vai desempenhar. Então, em algum momento, que provavelmente vai ser muito rápido, você vai começar a ter algum tipo de desentendimento, e não necessariamente de uma forma negativa, mas no sentido de insatisfação. O seu conhecimento ele vai ser muito grande, muito amplo, do que de repente é a realidade dessa empresa, né? E vice-versa. Então, se eu ganho 5, eu quero um cargo que eu ganho 15, provavelmente eu tenho muita coisa para aprender nesse caminho para chegar lá. Não é só um aumento de salário, né? E sim o conhecimento, a experiência, as qualificações. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de complexidade. Então, cargos que pagam menos são cargos que têm menos complexidade naquilo que você vai desenvolver, naquilo que você vai entregar. E cargos que pagam mais são cargos que têm um nível de complexidade muito maior na entrega desse profissional. E é por isso que a trajetória é para a gente sempre aprender a lidar, né, com aquilo na área que a gente atua, a experiência, como eu falei, não é só ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo, e sim ter novos desafios, novos aprendizados, novos conhecimentos. Por isso que é fundamental a gente estudar sempre, porque o estudo ele traz novas informações, né, como fazer aquilo que eu faço de uma forma melhor, e aí aquilo que era muito complexo deixa de ser com esse novo conhecimento, né? Percebe que são várias coisas. Então, quando a gente vai crescer, para a gente ter um crescimento na carreira, a gente precisa cada vez mais desenvolver um trabalho mais complexo. Então, posicionamento, né? Identidade profissional é quem eu sou nesse momento, posicionamento é onde eu estou posicionado, e isso é muito importante para que você possa fazer essa mudança, essa transição. Então, de novo, claro que quem está desempregado muitas vezes tem essa dificuldade, porque fala, eu aceito qualquer coisa, mas o mercado não vê dessa forma. É por isso que muitas vezes você encaminha o currículo para uma vaga e você fala, eu aceito, eu ganhava 15, eu aceito ganhar 5, mas a empresa entende que são perfis diferentes, não é uma questão de você querer ganhar menos, não é só o salário, né? É o perfil que não vai se encaixar nessa posição, é um outro perfil que eles precisam ali, é um perfil menos complexo. Então, o ideal é você buscar aquilo que tenha mais a ver com o seu perfil. Pode ser que seja realmente mais demorado, um pouco mais desafiador de você conseguir, mas a questão é, se você focar onde realmente tem o seu perfil, a chance de você conseguir é muito maior do que você sair tentando aleatoriamente para qualquer lugar, né? E para desenvolvimento de carreira, a mesma coisa. É muito importante que você entenda quem você é, onde você está e quais são os próximos passos para que você possa se desenvolver dessa forma, aumentando aí o seu nível de complexidade, né, como profissional.
Então, basicamente é isso. Se você tiver dúvidas, né, o vídeo ficou um pouquinho longo, porque é bastante coisa realmente para falar. Posso até fazer outros vídeos. Se surgirem dúvidas com relação ainda assim sobre esse assunto, pode me encaminhar nos comentários do vídeo, LinkedIn, qualquer rede social aí que você estiver assistindo, que vai ser um prazer, né? Posso fazer mais vídeos falando também sobre esse assunto, vou fazer um falando só sobre pretensão salarial e a questão da faixa salarial. Eu sou a Ana Guedes, da Diretiva de Desenvolvimento Humano, e desejo muita sorte e muito sucesso na sua carreira.